realmente se consolida, né, o fato da mulher, às vezes, se bloquear pelo percurso, pela coragem de vencer, pelo acreditar em si, né, e tudo isso conta muito. Então, assim, mais ainda, né, o propósito de inspirar mulheres, inspirar outras pessoas, inclusive a gente teve relato de homens que leram o livro, que falaram que conseguiram enxergar etapas ali de inspiração, sabe? É muito lindo de quem leu, o relato de quem já leu e traz ali o contexto da realidade vivida, porque são histórias, né? São histórias reais. Não são histórias que alguém contou porque alguém viu, não são terceirização de histórias, são pessoas contando a sua própria história, a sua trajetória. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá Maria, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Olá, Alexandre, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Que legal. Maria, é bom conversar com você. Você está em São Luís do Maranhão, né? E você é organizadora, idealizadora e organizadora do projeto do livro Mulheres na Mineração, né? Histórias inspiradoras. Que projeto lindo. Então, onde é que surgiu essa ideia de reunir mulheres para falar sobre o trabalho na mineração? Surgiu do fato de querer contar a minha própria biografia, né? Então pensei, é uma história que eu me orgulho muito, né, da minha origem, mas por que não contar a história de outras mulheres? Contar só a minha história, né, e sendo que tem outras mulheres que podem inspirar e que têm histórias lindas. Então, se consolidou-se nessa ideia de ter várias mulheres contando sua história linda. E assim a gente fez as conexões com outras mulheres e foi lindo que foi tendo aceitação, né, e as 23, né, do projeto acreditaram e a gente consolidou esse projeto aí, né, no propósito de inspirar outras mulheres e outras pessoas. Muito bom, muito bom. E você teve essa ideia a partir da sua experiência, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, então, né? Como é que nasceu a profissional de segurança, né? Estudou Tec Segurança, paraibana, que foi para São Luís, né? Então, como que surgiu, né? 2010 ali, fazendo curso técnico de eletrônica, e aí eu terminei o curso, né, tive a oportunidade de participar de uma entrevista, né, de um processo seletivo de trainee para a companhia Vale, e fiz esse processo, consegui passar nas 7 etapas, né, consolidei ali a vaga de trainee, passei 2 anos nessa função de trainee, em seguida, dentro desse percurso, no ano seguinte, 2012, eu me candidatei à CIPA. Daí surgiu o amor, né, aí pela segurança do trabalho, e eu comecei a encarreirar Você é trainee na área de eletrônica, é isso? eletrônica, exatamente, curso de Tá. eletrônica. E se candidatou para uma vaga na CIPA. De trainee técnica em eletrônica, né? Então, assim, o trainee era trainee operacional, aí tinha várias funções de mecânica, de elétrica, e eu entrei como trainee de elétrica. Porém, né, nesse percurso de 2 anos, eu exerci a função de trainee,
na, na área de elétrica, só que também me tornei cipeira, né, no ano seguinte, e me apaixonei por segurança do trabalho e comecei a trilhar essa função, né, a qual hoje, né, sou muito apaixonada, amo o que faço e eu sou suspeita a falar. Você é paraibana da onde? Eu sou paraibana de Barra de Santana, próximo de Campina Grande, né, o maior São João do mundo. Olha, esse negócio de falar que isso... Ai, ai, ai. Vão nos cancelar, o pessoal de Caruaru vai reclamar. Há Olha, controvérsias, né? não é uma pergunta não é uma colocação consolidada, né? Tipo, tem aí controvérsias aí. Há quem negue, né? Há Aqui, quem negue. aqui, né? Não, mas Campina Mas Grande é uma cidade maravilhosa, né? Na nossa linda é, Paraíba. E pertinho ali, não tão longe, está Caruaru, que é Pernambuco, os sim, dois carnavais maravilhosos, né? E daí exato. é questão de E tem um São contagem, João né? lindo também, né? Os dois são São João de... Eu É, acho que quem conta é o pessoal da PM, né? Que faz. Daí só que a PM da Paraíba conta a favor de Campina Grande, a PM de Pernambuco exato, conta a favor de Caruaru. Mas que legal. verdade. Você então saiu, estudou técnica eletrônica em Campina Grande e daí foi para São Luís? Isso, em Campina Grande eu trabalhava e estudava no mesmo período, né? Cheguei lá em 2010, finalzinho, na verdade, a metade de 2009. Então, eu fiz aí praticamente 2 anos de curso técnico, trabalhava e estudava no período, né? Tenho orgulho de citar que trabalhei em casa de família para poder manter meus estudos, né? Manter meus estudos e conseguir consolidar aí o técnico, né? Então, finalizando o técnico, eu participei do processo seletivo, né? E fui já para a área de elétrica, né? Então, saindo do curso. Então, foi algo que foi muito legal e eu fui bolsista nessa escola, que hoje ela até não existe mais porque ela não tinha filo locativos, né? Então, Uhum. assim, era de Filantrópico. ajudas comunitárias mesmo, mas, assim, foi algo que me oportunizou naquele momento, né? E foi muito legal e consolidou, né, ali o meu curso técnico, o meu primeiro curso técnico. E como é que você se mudou para São Luís sozinha ou você casou? Sim, sim, eu terminando ali, né, terminando o curso, houve logo o processo seletivo de trainee, a Vale fez esse processo, né, Uhum. e eu fiz as 7 etapas ali, passei nas etapas e consolidei a vaga de trainee tecno-operacional na área de elétrica. Então, assim, foi bem na sequência, Alexandre, algo, né, que foi ali literalmente direcionado, né, parece que estava escrito ali que ia acontecer, mas foi tudo propósito, né, então foi realmente algo que foi, eu como acredito em Deus, algo que tenho certeza que ele desenhou para minha vida. Que legal. Bom, e daí você virou cipeira, estudou daí você estudou como técnica de segurança e assumiu uma assessoria de especialista em segurança do trabalho, é isso? Exato, então eu trilhei ali, fui, né, passando aí pela elétrica, foi quando eu iniciei, porém, nesse percurso eu me tornei cipeira. E eu fui estudar, né, fui aprender, eu comecei pela norma NR5, né, que é que rege a CIPA, porém, me apaixonei. Então, fui fazer um curso técnico de segurança do trabalho, depois, né, aí graduação e pós-graduação, né, na área de segurança do trabalho. Né, então, é algo que me fascina, eu amo fazer, eu gosto e falo, né, para as pessoas, para 4 cantos do mundo aí, que quando a gente quer, a gente busca, né, e é algo que consolida, né, os sonhos ali conforme o esforço que a gente tem direcionado. E você tem estudado muito, né? Porque eu vi aqui, você já fez um MBA em Engenharia de Gestão, Fatores Humanos, você fez em ergonomia, um MBA em Gestão Avançada em ESG. Então você adora estudar, então, pelo jeito. Desafios. Gosto muito de estudar, amo a minha área, né, e também gosto de aprender outras áreas, eu também sou coach, né, então é algo que eu também gosto muito, que conversa, né, com o comportamento ali humano, a gente consegue entender, né, consegue aprender os propósitos, como que os nichos de atuação, né, do coach, que não se limita somente, né, às vezes as pessoas dizem que tem coach, né, de uma linha a outra, mas existe nicho de atuação
E é muito legal, se conecta, inclusive, na área de segurança, sabe? É muito legal. Amo Sim. estudar e recomendo. Isso aí. E você recentemente foi escolhida, né, no time da Vale para integrar um projeto que chama o Jeito Vale de Incluir, né? Conta um pouquinho mais sobre isso, sobre esse projeto, né, de que é um apoio que a instituição, que a empresa dá aos seus Então, trabalhadores. gosto muito, como coloquei, de estudar e de reter conhecimento da melhor, de todas as formas que for ofertado, né? Então, a mentoria é algo que eu gosto muito também, porque você aprende, essa troca é muito legal. Eu sou mentora também, mas estou sempre aberta para ser mentorada. Então, participei recentemente de uma outra mentoria e dentro da companhia da Vale que eu estou hoje, ela lançou um programa, né, de o Jeito Vale de incluir e eu consegui ser selecionada, né? Então, muito legal, porque assim, o que eu quero trazer de tudo isso, né, é você se lançar, estar aberto para aprender. Eu acho que é o principal ponto que a gente precisa estar em nossas carreiras, a gente se entregar para isso, sabe? Aprender sempre, por mais que você se qualifique, você sempre tem a aprender. E a troca é muito legal, e compartilhamento também. E para a mulher é mais difícil isso? Tem alguns desafios diferentes, né, do que para os homens. Então, assim, e principalmente que a mulher, ela tenta todo o tempo mostrar que ela é capaz. E isso é fato, tá? Não, inclusive, estudos, existem estudos para isso. E a forma de amenizar, muitas das vezes, é a profundidade dos assuntos. E às vezes existem mulheres que ainda se declaram que não conseguem, né, acham que não consegue, na verdade. Mas que eu deixo aqui, o principal ponto é: se lance, acredite em si e vá em frente. Se qualifique, claro, né? Porque é etapa do processo, mas esteja ali pronto para a oportunidade de se lançar e se qualificando sempre. Que legal. Quando você pensou em contar a sua história, né, depois veio a ideia de fazer isso de uma maneira mais ampla, né? Como é que veio de onde é que surgiu esse projeto do livro, de botar são 24 depoimentos, né, ao todo? Surgiu da ideia de ter outras mulheres contando histórias, né, tão lindas e verdadeiras, né, que são histórias reais. Uhum. Então, por que contar somente a minha história? Se pode ter outras mulheres que têm impacto gigantesco, né, na carreira, que podem somar esse projeto. Então, assim, deu-se a ideia, né, de somar, né, somar. Comecei a convidar mesmo, foi legal que eu saí mandando os convites para as pessoas que eu tinha, a priori, mais aproximação. E depois, não, eu vou lançar para outras mulheres que me inspiram, que eu acredito, então vou convidá-las. E foi muito legal porque saiu além da companhia, né, da Vale que eu hoje estou. A gente tem outras empresas parceiras que trabalham, né, conosco, então vou chamar essas outras mulheres que também inspiram. A gente passei a convidar, né, e elas foram aceitando e foram consolidando o projeto. E foi muito lindo, porque o ano passado, né, eu tive um percurso, coisas pessoais, né, inclusive com a perda do meu pai, que foi um freio, literalmente, mas essas mulheres, né, elas conseguiram colocar energia suficiente no projeto e teve um momento que elas tocaram, foi lindo. E no final estavam todos ali conectados ao mesmo propósito, fazendo acontecer, e o projeto, né, se solidificou. E a gente tem outras edições vindo aí. Que legal. Mas como é que surgiu a ideia do livro? Quando é que deu o estalo, A assim? ideia, não, a ideia do livro foi, vou contar a minha história, porque minha história Você tinha pensado em eu escrever um livro da sua história, no da primeiro minha momento. história, da minha biografia, exato. Tá. Por quê? Porque eu entendia que poderia inspirar outras pessoas, inclusive, a gente ouviu depoimentos em outros momentos, né, sobre isso. Eu falei, por que não falar, né, das histórias que podem inspirar, né, mulheres e outras pessoas? Legal. Tá, mas daí você
Acordou de manhã e disse assim, agora eu Como é que foi Ah, isso? Como é Alexandre, que foi não, esse se eu estalo? te contar como foi o estalo, É, eu quero saber do foi na estalo. madrugada, literalmente. Acordou de madrugada, É, não conseguia sim, mais foi, dormir. não, foi muito legal. E eu, às vezes, tenho esses insights, assim, muito legal. E eu comecei a escrever, né? Eu comecei a A sua história. escrever a minha história. Tá. Eu queria ver até onde eu cheguei. Falei assim, foi bem incrível, sabe? Parece assim, essa coisa literalmente de que, meu Deus, como assim? Mas foi isso. Vou contar aqui qual foi o meu percurso. Então, assim, não, mas não sou o meu. Então, de qualquer forma, foi assim, foi uma ideia literalmente ali na madrugada de contar esse percurso. Então, esse percurso daria o quê? Um case de história inspiradora. Uhum. Então, nasceu-se a ideia. Pegar E eu de outros conectei cases. com pessoa, né, inclusive o Fernando, que eu falei, Fernando, eu tenho esse sonho de O Fernando escrever é a o minha diretor história. da editora Nelpa, é isso? Isso, o Fernando, ele é o diretor da Nelpa, Uhum. da editora Nelpa. Daí você está falando, eu tenho esse sonho, eu te interrompi, por favor, conclua. Eu não consegui te ouvir. Não, você estava falando, você tinha esse sonho, falou para o Fernando, daí eu te interrompi, Isso, desculpe. tranquilo. Eu comentei com o Fernando, então ele, vamos consolidar essa ideia, e comecei a conectar outras mulheres, chamando para o projeto. E aí foi consolidando. Foi bem legal, porque a gente fez até um, uma forma de perceber o quanto que a gente convidou e o quanto que foi absolvido. A gente fez 65 convites, né, oficial, Uhum. e desses 65, 24, né, se conectaram ao propósito e consolidaram a história. Mas eram Então pessoas que você foi muito conhecia legal. ou como é que fosse? Você criou um network? Como é que foi esse grupo assim de 65? Como que a gente foi somando, né, esse grupo? Esse grupo foi primeiro eu pensei em chamar as mulheres que eu tinha mais proximidade Sim, sim. e que a gente tinha mais trocas, né? Tinha mais trocas ali da rotina. Porém, depois, não, vou chamar outras mulheres que inspiram, que podem inspirar outras, e assim se consolidou. Foi convidando, né? Se solidificou aí com as 24. E aí, Alexandre, eu gostaria de citar uma colocação. O que foi lindo também e que eu costumo falar em todos os momentos que eu trago a história do livro. Teve mulheres que não conseguiu escrever sua própria história. Isso para mim foi impactante, muito impactante, porque se consolida, né, exatamente as estatísticas de que às vezes a mulher ela não se sente, né, confortável de falar da sua história, Se de se expor. lançar, e inclusive comentar e contar a sua própria história. Teve mulheres que tentou 8 vezes. Teve uma né, que ela mesma desse depoimento, agora em março, foi uma das mulheres que estão no livro, a Lídia, ela conseguiu. Ela conseguiu depois de 5 tentativas. Ela é nossa gerente aqui internamente. Botava no papel, no computador, tal, e tentava Começava botar ali, e não conseguia, não conseguia bloqueava, avançar. bloqueava. E por quê? Bloqueava, né? Porque é por serem mulheres ou por ter vergonha ou qual é a... Porque assim, no case, né, as mulheres, ela tinha, né, tinha não, tem, como que você viu, né, como que foi a sua infância, né, Uhum. até chegar à consolidação de hoje, onde você Aí vocês está. tinham um roteiro para o livro tem um roteiro mais ou menos. Segue sim, um Tá. roteiro. E tem histórias, né, da infância, a pessoa começa a navegar Começa a literalmente, mexer em algumas coisas do passado. mexer, né, ali, inclusive relembrar, aprofundar, né, toda a vivência, né, inclusive traumas, enfim. E, e ela trouxe claramente para todos nós, né, e permitiu também comentar sobre, mas tem outras que me chamaram né, em particular para comentar que não conseguiu, né, parou ali e não conseguiu.
E aí o que eu quero trazer, né, nesse contexto, é realmente se consolida, né, o fato da mulher às vezes se bloquear pelo percurso, pela, né, pela coragem de vencer, pelo acreditar em si, né, e tudo isso conta muito. Então, assim, mais ainda, né, o propósito de inspirar mulheres, inspirar outras pessoas, inclusive a gente teve relato de homens que leram o livro, que falaram que conseguiram enxergar etapas ali de inspiração, sabe? É muito lindo de quem leu, o relato de quem já leu e traz ali o contexto da realidade vivida, porque são histórias, né? São histórias reais. Não são histórias que alguém contou porque alguém viu, não são terceirização de histórias, são pessoas contando a sua própria história, a sua trajetória. O livro, na verdade, você, há um tempo atrás, você participou do Lições Aprendidas do nosso amigo Fábio, né? Fábio Sim, Arruda. E você se inspirou nesse projeto do Fábio também para fazer esse projeto do Histórias das Mulheres? com certeza sim, inclusive o Fábio participou do lançamento, né, tanto em São Paulo, na FISP, quanto aqui em São Luís, né, no lançamento, e foi incrível, porque ele é uma pessoa que contagia, né, tanto pelo propósito, e quando eu falei a ideia para ele, foi tão lindo que ele, Maria, vai dar certo, vamos fazer, vou conectar outras mulheres. Então, assim, é um apoiador de coração enorme, né? Então, O assim, Fábio ajuda a empurrar a gente, né? Nos dá uns empurrõezinhos sim, bons, né? Ele exatamente. E é motiva, né? incrível, incrível como ele consegue impulsionar as pessoas, extrair, né, de todo o contexto ali. Quem está com ele, ele literalmente arrasta ali para o propósito, sabe? É muito lindo, assim, de conectar pessoas que impulsiona. E ele, né, eu sou suspeita a falar porque ele me impulsionou muito na minha carreira como segurança do trabalho. Então eu falei que para ele assim, né, olha, hoje eu tô aqui por culpa tua, em segurança do trabalho, né, então assim, é muito legal mesmo. E você reuniu pessoas só da Vale? Ou como é que foi esse projeto? A ideia de convidar essas mulheres? Nós temos, né, outras mulheres também na mineração e todas Vale, né, Vale empresas parceiras, mas dentro do contexto Vale, Uhum. que são outras empresas que trabalham conosco, né, no nosso site. E tem mulheres de outros sites também, né? Tem de Minas Gerais, tem do Pará e temos também do Rio de Janeiro. Então, a gente conseguiu conectar esses outros estados também por através dessas mulheres. Então, o projeto ele tomou essa proporção. E vocês conseguiram fazer esse projeto desde o início que você pensou, naquela noite mal dormida, né? Até o dia do lançamento. Que tempo percorreu aí esse projeto todo? Foram 9 meses Olha, de trabalho a ali criança árduo, ali, nasceu bem dentro do prazo. 9 meses para o projeto aí. E, Alexandre, eu te confesso que eu achei muito incrível em 9 meses consolidar uma ideia tão É de um mesmo uma coisa de propósito tão maluco, né, diferente. Maria? Uma coisa de maluco, né? Esse É. negócio. E Em muito 9 meses consegui fazer isso. exato. E um propósito que, quando a gente fala de áreas técnicas, é bem mais fácil porque você tem especialistas que já vivencia aquilo ali, já consegue trazer facilmente. Ele está falando de contexto de cases, né, de implementação, que algo que é mais comum na nossa vida laboral. NR Porém, tal, né, norma tal, procedimento exato, tal, né? exato. Tá mais ali, né, tá mais Mais acessível, sem palpável, bloqueios. digamos assim, né? Exatamente. Mais palpável e sem bloqueios, né? Mas já quando você fala de histórias, e até tem pessoas que tinham vontade, mulheres, na verdade, que tinham vontade que não conseguiram, como a gente citou, né? Então, é algo que foi muito lindo. Acho que o tempo aí foi algo desafiador no sentido de positivo, né? Foi muito bom. E abrir os corações, né? Abrir os baús das memórias, né? O coração da gente, resgatar, né? É quase uma terapia escrever uma história Sim, da vida da gente, né? Resgatando coisas do passado, às vezes um pouco doloridas, às vezes um pouco bem alegres, né? Me viu?
Alô? Consegui. Agora voltou o teu áudio. Tá. Não. Você chegou a ouvir o que eu falei? Não, não, não te Vou ouvi. repetir então. Ok. É um desafio, né? A gente resgatar coisas do passado, abrir alguns baús das memórias. Às vezes tem coisas alegres, às vezes são coisas muito tristes. Então, esse desafio diferente de escrever um artigo técnico, né? Contar um case de uma boa prática, como no caso do livro do Lições Aprendidas, né? É um pouco, é um desafio também, mas é menos, a gente se expõe menos, né? Então, esse é um problema que eu acho que foi talvez o que limitou um pouco algumas mulheres saírem, né, e abrirem o seu coração para esse tipo de desafio. Exato, e ele percorre, né, desde a infância ali, quanto, né, a caminhada e também a consolidação da carreira, né, então percorre todo, né, faz todo esse percurso, e algo que com certeza, né, as mulheres que não conseguiram, tiveram algum tipo de bloqueio, que não conseguiram escrever, né, e lindo de ver, né, quem conseguiu dar esse depoimento encorajada, né, e trazer aí, ó, eu parei, eu passei 5 vezes, eu retomei, eu refiz a minha fala, eu escrevi, e já teve mulheres que, muito legal, você falou assim, ó, eu passei em uma manhã, eu escrevi ele ali no papelzinho, eu Rápido. consegui em uma manhã. Que loucura, né? Mas como é assim, bem diverso, né, É. Alexandre? É algo que não tem receita pronta. A gente tinha um roteiro, mas o percurso desse projeto trouxe, né, literalmente, vivências que a gente nem esperava que ia passar. Maria, nessa história, você reuniu aí 23 depoimentos, além do seu, mais 22 mulheres, né? E dessas 22, que a sua é a sua, né? A sua é sua e quais as duas que mais marcaram ao longo da jornada entre começar a reunir as pessoas e depois ler o que elas contaram? Né? Destaca as duas mulheres aí que eu acho que tenham te impactado mais. Então, eu vou me permitir falar das duas né, que a gente participou de 2 eventos, né, de lançamento, e o último foi agora em março, no fechamento do mês das mulheres. A Roneri, né, vou começar por ela, foi uma das mulheres que foram escolhidas para falar nesse momento, e muito linda a história dela. Da onde que ela é, Roneri? Ela é daqui, São Luís De mesmo, São né? Luís mesmo. Isso. E ela começou como técnica de segurança do trabalho, né? Ela trabalhava, né, e fazia o curso ao mesmo tempo. E ela foi se qualificando, se tornou-se engenheira, e hoje é engenheira referência dentro da companhia, né? E ela faz aí com que outras mulheres, dá oportunidade para outras mulheres, oportuniza, e é muito legal porque ela conta a história do pai dela, né, nesse livro, né, na etapa que ela fala que ele, né, lutou muito para dar a oportunidade para ela. Então, é muito lindo que traz essa essência, né, da vontade de crescer, a vontade de realmente se lançar e conseguir alcançar os objetivos. E o mais legal que a gente consegue trazer da história dela é que é possível, sabe? Ela traz muito isso na fala, muito isso na vivência e muito trazendo no contexto para outras mulheres. Então, isso que é muito legal. E a outra mulher é a Ana Paula, que a gente até comentou um pouquinho no início ali, falando da caminhoneira. Ela era caminhoneira Caminhoneira. Que legal, e foi legal. estudar, né? Então se qualificou e hoje ela é especialista em segurança do trabalho. Também é de Isso é muito segurança. lindo a trajetória. Isso, Que, também de segurança do trabalho. que legal. Conta um pouquinho dessa história dela. Você falou um pouquinho antes, A, mas a Ana, ela comentou, inclusive, para a gente, né? E no próprio livro traz que a primeira atividade dela laboral foi ser caminhoneira, né? Então, assim, ela não tinha muita opção e quando ela se determinou, né, que ela precisava evoluir na vida,
e ela teve essa oportunidade e ela se lançou. Ela falou assim: é o que eu tinha naquele momento e a oportunidade era essa, então imagine, né, estar nas estradas aí do Brasil e ter que, né, parar em algum momento e estudar, porque nesse período que ela estudou, ela ainda não tinha o curso à distância, né? Não era muito forte o curso à distância. Sim, Mas ela foi ali, né, na coragem mesmo e fez, né? Teve as dificuldades, né, do percurso, mas não desistiu. E aí ela teve uma oportunidade, né, para entrar na Vale, ela conseguiu entrar e foi se qualificando, né? E hoje ela é especialista de segurança do trabalho. que legal. Além de pessoas da Vale, que outras empresas você lembra, tem como lembrar? Quais as Lembro. mineradoras, as empresas, né, de mineração? Isso, a gente tem, todas elas estão dentro da Vale, né? A gente conseguiu conectar mulheres São nesse primeiro fornecedores projeto, também, principalmente. terceirizados, imagino. E isso aí, elas todas trabalham na Vale, porém elas são de empresas parceiras que a gente, né, tem hoje dentro da companhia. Uhum. Temos a representatividade da Plamon, temos da PPL, né? Então as empresas que estão com a gente hoje. E algumas delas saíram das empresas também, né, parceiras, e estão dentro da Vale. Né? Uhum. Então, teve alguns casos das mulheres hoje que também estão, que foi um encarreiramento e conseguiram alcançar também. Muito legal. Que legal. São carreiras se destacaram nas terceirizadas e acabaram sendo incorporadas para a própria companhia. Sim, Legal. Maria, você está organizando já a segunda edição, né, do Mulheres na Mineração. E como é que está esse estágio aí? Como é que, digamos isso, se tiver mulheres que queiram, né, dar esse depoimento, como é que funciona isso? Ela deve sim entrar em contato? muito legal, Alexandre, que a primeira edição trouxe oportunidade para outras mulheres, né, que não conheciam o projeto, porque somos 23, né, então uma conhece outra pessoa, que conhece, a rede vai aumentando. E Uhum, lindo que a gente teve a Cláudia, a Juliana, que hoje, né, a Viviane, que está lá no Pará, a Cláudia está na Vale, né, a Cláudia Mendes, e ela trabalhou comigo aqui no Porto, e ela, uhum. né, se prontificou a ramificar esse projeto lá, né, porque ela está mais próxima ali das mulheres, para a gente poder somar mais mulheres ainda do Pará. A Letícia está em Minas Gerais, a Juliana, né, Fará está no Rio, então a gente tem essas ramificações, posso dizer esse termo, de conectar mais mulheres ainda. E através das outras ferramentas, né, de redes sociais, a gente também tem chamado muitas mulheres. E o legal de tudo agora é que não somente a Maria está conectando, né, chamando as mulheres para o projeto, como as próprias 23 ali estão chamando outras mulheres, inspiraram outras mulheres, e legal de tudo, que existem mulheres procurando para entrar no projeto. Como que eu posso? Ah, minha amiga me indicou que você tem um projeto, então assim, e muito legal, Alexandre, gosto de dizer que o projeto não é meu, sabe? O projeto nasceu a ideia, mas todas consolidaram, e o Uhum. lindo é que todos hoje, né, têm o mesmo propósito e é nosso projeto. É o livro Mulheres na Mineração, Que não o legal. livro Maria na Mineração. Então, Sim. é esse o propósito principal e foi isso que a gente conseguiu alcançar. E deixo, né, aqui o convite, né, trazendo para as mulheres que ouvi, que nós estamos aí recebendo elas para o projeto. Então, vamos aí somar histórias inspiradoras que vão inspirar outras pessoas. E são histórias reais. O mais lindo é que são histórias reais de superação, de determinação, que impulsionou outras carreiras de outras pessoas. Então, é importante que a gente veja o propósito, né, e se conecte a ele e vamos somar mais mulheres nesse projeto. Quem tiver interessado, te procura nas redes sociais, no LinkedIn, qual é? Pode me procurar no link de Maria Medeiros, né, que lá está disponível todo o projeto, a forma de ingressar, o tempo que a gente vai estar dando aí para o ingresso até julho desse ano. Então, as mulheres podem conectar e a gente soma aí no projeto. Muito bom, muito bom.
Maria, deixa eu te falar numa coisa que a gente começou falando e agora eu queria retomar essa questão. A mineração, ela tradicionalmente é um setor bastante agressivo, bastante pesado, né? E até pouco tempo atrás, eu estou falando aí talvez 20 anos atrás, era exclusivamente coisa de homem, né? Não sei quanto tempo você está na Vale, mas me parece uma coisa ainda recente, né? A entrada. E parece que as mulheres estão tomando conta, né? Então conta pra gente como é que você vê esse mundo da mineração, que é um mundo ainda bastante machista, né? Ou masculino, para não dizer machista, mas acho que é um pouco machista assim. E como é que vocês enfrentam esse desafio, né? De estar lá, normalmente aquelas roupas, uma roupa meio pesadona, né? Já é um pouco feminina aquelas, né, vestimento, até porque é preciso se proteger né, de toda exposição lá de poeira, né? Uma atividade bastante intensa, né? Legal sua pergunta. As empresas, né, e a Vale não está diferente, não está caminhando diferente, tem evoluído, né, constantemente. E a segurança do trabalho e o risco, ele existe, né? O risco de uma mineração é ali, né, conforme a classificação, ele é alto. Uhum. Então, é algo que os ambientes estão sendo preparados para as pessoas, e não o contrário, né? As pessoas têm que se adaptar ao ambiente. Então, acho que isso é algo que tem evoluído bastante. E é legal que o ambiente é preparado para pessoas trabalhar. Então, quando o ambiente é preparado para pessoas trabalhar, independente do sexo, vai conseguir desenvolver suas atividades laborais naquele setor. Então, assim, essa é a evolução, né, que a gente tem trilhado. Com certeza outras companhias também da mesma área faz essa trilha, né, tem construído essa trilha, e é algo importante que a gente tem evoluído bastante. E o legal é que mulher, né, a gente tem muito aqui, a fala, né, de que o lugar da mulher é onde ela quiser. E o importante se você tem essa vontade, né, se você busca essa vontade, então é importante, né, entender o cenário, né, do contexto do risco, porque ele existe, porém as medidas de controles, elas existem também, né, para que a gente possa usufruir delas e, claro, desenvolver nossas atividades. E esse cenário, ele melhorou na sua avaliação? Quanto tempo você está na Vale? Eu estou há 13 anos, 14 13 na anos. verdade. Então é mais ou 14, menos o que eu falei, de uns atualmente. 20 anos para trás, eu acho que era é mais ou menos isso, né? Eu imagino que poucas mulheres, claro que sempre teve mulheres, né, na mineração, mas no século passado era um número bem menor de mulheres e esse empoderamento aí eu acho que está fazendo uma melhoria no ambiente de mineração também, né? Exato. E assim, as companhias de forma geral, né, têm evoluído muito a questão de ter mulher em posições estratégicas também, né, e em todos os níveis de carreira, né, da carreira. Então, é importante lembrar que isso está sendo uma caminhada, né, constante para o geral, né, não somente para a companhia, mas de modo geral, o mercado tem se adequado, tem percebido que é um ganho, né? Então, isso é importante dizer que é uma evolução, né? Uma evolução legal. Bom, muito bom ter conversado contigo. Eu queria te agradecer e, por favor, ver alguma observação final que você gostaria de colocar a partir dessa experiência muito rica de resgatar histórias bonitas de mulheres na mineração. O que eu posso dizer, Jane, que foi uma satisfação gigantesca de conseguir conectar mulheres totalmente inspiradoras e por ocupar posições, né, diversas e por conseguir influenciar, né, de forma positiva e alimentar sonhos de outras mulheres que querem ingressar na mineração. Eu acho que assim o propósito, né, finaliza com todo esse contexto e a gente alcança o objetivo que é inspirar pessoas através de histórias reais. E as 23 mulheres com certeza são inspirações para outras pessoas, né? E muito legal dizer que outras virão, né, para somar, para contar a sua história.
história que com certeza vai inspirar outras pessoas, né? É importante dizer que não é um livro de mulheres para mulheres, é um livro das mulheres, de histórias inspiradoras que inspiram outras pessoas, né? Então, convido para que quem tem a oportunidade de ler, né, homens, mulheres, que possam ali desfrutar dessas histórias lindas e que possam extrair, de fato, né, o propósito dela, que é cuidar, né, impulsionar e inspirar pessoas. E eu gostaria também de fechar, Alexandre, falando o nome dessas mulheres que compõem o Oh, livro, né? será muito legal você. Pois é, então assim, Maria Medeiros, eu que vos falo, Eva Monteiro, Marcela Souza, Cláudia Rosa, Talita Arruda, Lídia Souza, Jéssica Santos, Fabrícia Soares, Ronere Pinheiro, Anne Caroline, Carliane Silva, Júlia Figueiredo, Juliana Samara, Letícia Marques, Naira Nogueira, Rita de Cássia, Edna Sorani, Viviane Rocha, Juliana Fará, Ana Paula, Poliana Oliveira e Luana Salazar, Edilene Lobato e Ana Lúcia. Que time, hein? Que time bonito de mulheres poderosas, empoderadas e fazendo a diferença na mineração do Brasil, né? Sim. O livro pode ser acessado no site da editora Nelpa, né? Acho que pode ser. Ele está disponibilizado, é vendido, né? Tem alguma versão gratuita? Não. Tem o e-book, né, O gratuito, e e-book tem a é versão. gratuito. Pode ser Isso, lá na Nelpa. isso. Sim, e também, né, aproveito o momento para agradecer o Fernando, que é um impulsionador gigantesco desse projeto, É né? verdade. E ele aí é uma pessoa que você puder conectar, quem puder se conectar, né, quem tiver sonhos de realizar, né, escrevendo um livro, ele está ali para concretizar esse sonho. Então, agradeço de coração mesmo pela disponibilidade, pela vontade de fazer acontecer. Muito bom, Maria. Foi muito legal conversar com você sobre esse projeto bonito do Mulheres na Mineração, Histórias Inspiradoras, né? A Maria das Dores Medeiros é analista operacional, especialista em segurança do trabalho, lá na Vale de São Luís do Maranhão. Obrigado por esse depoimento, Maria. Obrigada a você, Alexandre, pela oportunidade. Gratidão mesmo. Pessoal, estamos então encerrando o nosso Proteção Tendências, que hoje ouviu a história da Maria, essa aglutinadora de talentos femininos da mineração brasileira. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendências. Até lá, tchau, tchau!